Bom, vamos agora então para o painel de financiamentos e terceirização da saúde com o Paulo Azeredo, nosso coordenador técnico da FAMURS, da área de saúde da FAMURS. Primeiro, boa tarde, obrigado pela paciência também, né, em aguardar as pautas aí da FAMURS. Deu um atraso no início, então é importante a participação de todos. Primeiro, para quem não me conhece, eu sou o Paulo, né, estou respondendo pela área da saúde da FAMURS, já estou na entidade há alguns anos, era da Secretaria Estadual da Saúde, fui coordenador por 8 anos do Estado, e então a gente tem um ciclo aí, mais ou menos mais uns 20, 24 anos na área da saúde, e a gente gostaria de contribuir com as administrações municipais. Primeiro, vou entrar na questão do financiamento para vocês terem a informação de quanto que estão aplicando na área da saúde e quanto que também o Estado gasta e aplica na área da saúde, né? Nós estávamos numa média de 21%, houve uma queda em 2021 nos recursos do Covid, após 22 já começou a aumentar para 22% e o fechamento de 2023 já aponta quase 23%, 22,9%, né? Um dos grandes incentivos que tem feito com que aumente esse gasto com a área da saúde é a assistência farmacêutica, né? No ano de 2023, ainda faltam 3 municípios para fechar os CIOPs da assistência farmacêutica, a gente vai estar na média de 7% de gasto na área da saúde com compra de medicamentos. Então, muita atenção nas compras via consórcios também. A gente tem verificado diferenças de valores de medicamentos, né, que podem chegar, eu já vi, em alguns casos, 1.500% de diferença de medicamento de municípios vizinhos, onde que a mesma distribuidora ganhou o certame. Então, é uma questão de ficar muito atento, né? O fiscal de contratos no município tem que ficar bem, verificar bem esses certames também, porque está ocorrendo, né? O TCE tem realizado forças-tarefas, o Sinaldo tem em curso nesse momento, está acontecendo em vários municípios e principalmente junto à assistência farmacêutica. Em valores, quando eu falo de gastos com saúde, vocês verificaram ali que a gente gasta mais que 22%. Os municípios, aqui eu coloco no quadro para vocês verificarem quanto vocês gastavam em 2018, quanto que o Estado gastava em 2018. Os municípios gastavam 9 bilhões de reais e o Estado 3 bilhões com toda a saúde. Isso envolve despesa, medicamentos, repasse para os hospitais, a folha, é o valor total de recursos na área da saúde. Hoje, 2022, né, no caso, fechamento de 2022 apresentou, conforme o Tribunal de Contas, 14,4 bilhões em investimentos municipais na área da saúde e o Estado continua aí na fase dos 3, 4 bilhões. Lembrando que estes 4 bilhões é considerado uma parcela do recurso para o IP e para o Hospital da Brigada Militar, que não é saúde pública. Falando na rede hospitalar, deste orçamento, hoje os municípios estão aplicando 6,4 bilhões na rede hospitalar, serviços de média e alta complexidade, cirurgias, exames, e o Estado, né, se mantém na ordem de 3 bilhões de reais. É muito pouco se a gente comparar o investimento dos outros estados aqui da região sul, falando Paraná e Santa Catarina. Até por uma questão do Assistir, o Estado aplicava 818 milhões por ano no Assistir, que foi criado em 2021. Vai ter uma ampliação de 164, apesar da FAMURS ter solicitado 540 milhões a mais para Assistir, para serviços referenciados, até porque a nossa demanda reprimida hoje está na ordem de 714 mil pessoas na fila de espera do Estado. São 714 mil pessoas aguardando uma cirurgia, um exame, uma consulta, e isso é uma demanda muito grande que tem elevado também a judicialização em cima das prefeituras, né? E o Estado ofertou somente 164, então dos 540 que a FAMURS e demais instituições solicitaram. O que isso vai acontecer? Aumentar a judicialização e também o investimento municipal na área hospitalar para tentar atender a demanda da rede especializada. E isso cabe ao posicionamento também dos secretários municipais de saúde e dos gestores. Então é por isso a minha fala hoje, pedindo o posicionamento dos gestores municipais, dos prefeitos,
que eu acredito que nós tenhamos que ter uma união para tentar minimizar esse impacto financeiro. Vocês estão no período eleitoral, ano de fechamento de contas, várias alterações legais estão acontecendo, então cabe uma atenção dos gestores. Coloco aqui os gastos, como é na região da Serra, a gente colocou das associações, quanto que é a média de gastos de vocês, conforme os CIOPs. Então, quanto que vocês gastam? Aqui se verifica, tem municípios acima de 30%, 26%, 25%, 20%, né? 34%, 35%, já vi município aqui. Vamos pegar aqui. Então, os envelopamentos são acima de 20%, né? Mas tu verifica que nenhum município do estado do Rio Grande do Sul aplica menos que os 14%, que é o que a Constituição, né, e a Lei Complementar 41 de 2012 obriga, né? Ali está o município de Nova Prata, gastando 32% do seu orçamento, Paraí 24%, Veranópolis 25%, Serafina Correia 27%. Então, isso aqui em recursos, nós estamos falando de um volume elevado de investimento. Não quer dizer porque o município investiu 30% que ele tem a melhor saúde. Não. Ele estava gastando muito com demanda judicial também, muito com medicamento, e não está conseguindo, até principalmente serviços, atender a demanda dos serviços especializados. E o porquê que está se gastando mais? Porque a gente não está conseguindo a descentralização do serviço por parte do Estado. Nós temos pacientes de Tramandaí, que já passou por Porto Alegre, foi para Santa Maria e conseguiu atendimento lá em São Borja. Ele ficou 27 dias transitando pelo Estado com o carro da Prefeitura, dando diária, despesa, né, por um problema do sistema gerente e do sistema GERCOM do Estado, que aponta, né, o GERCOM aponta que são 130 mil pessoas na fila do Estado. Não é verdade. São mais de 714 mil pessoas. Temos paciente em Itaqui que está há 783 dias aguardando o exame para cardio. Eu tenho um paciente de Itaqui há 187 dias aguardando o exame para oncologia, pessoal. Oncologia é prioridade, não pode atrasar mais que 30 dias. E isso acaba com o quê? Judicializando contra o município e muitas vezes a prefeitura sendo onerada por isso. Uma responsabilidade que seria do Estado. E para falar em Estado, então a gente coloca o parecer do Ministério Público de Contas sobre as contas do governo do Estado. Vem a questão do IP, e aqui quem assina esse documento é o da Camila. O Estado não aplica o mínimo constitucional na área da saúde e não aplica o mínimo constitucional também na educação. Recursos do Fundeb, 1,4 bilhões deixam de ser aplicados, né, porque ele acaba utilizando para folha, e na saúde, aquela história do IP, que vocês conhecem, e também todo o orçamento muitas vezes não é utilizado. Em percentual, o que o Estado aplica? Isso aqui eu coloco todos os documentos, eles são públicos, vocês também encontram eles no site da FAMURS. As resoluções do Conselho Estadual de Saúde, todos vocês sabem que se o Conselho Municipal não aprovar as contas do município, dá aquele problema, né? O Conselho Estadual, todos os anos, desde a criação da Lei Complementar 41 de 2012, regindo pelas contas do Governo do Estado. E quando a gente fala em percentual, em valores, se vocês analisarem, em 2021 nós estamos falando de 1,9 bilhões de reais a menos de aplicação do Estado em saúde pública. Eu não estou fazendo uma crítica ao atual governo. Isso aqui é histórico. Se vocês verificarem, vem desde a criação da Lei Complementar 41 de 2012. E desde a criação da Lei Complementar, os municípios têm assumido responsabilidades que não são deles. E isso hoje está afetando, junto ao posicionamento, né, nos afeta também ao posicionamento que o Tribunal de Contas do Estado tem, conforme um ofício que foi publicado e enviado às prefeituras ano passado, e que hoje já atinge mais de 34 municípios, referente à despesa de pessoal. O que no item B deste documento coloca? Eu até vou ler. No caso de um município atuar no serviço de média e alta complexidade, trazendo para si a responsabilidade pelo recebimento dos recursos e a realização das despesas, o valor repassado ao fundo municipal, a partir das demais esferas federativas do Estado da União, e que ingressa como receita, deverá ser contabilizado como despesa de pessoal.
Isso é aquele recurso da emenda parlamentar, muitas vezes, que vocês recebem, encaminham e compram serviços da rede hospitalar, que antes era considerado compra de serviços, entrava como outras despesas, né? Hoje está sendo caracterizado em várias prefeituras como despesa de pessoal. Isso é um problema, porque nós estávamos falando antes do investimento na rede hospitalar de 6,4 bilhões de reais. E se os municípios deixarem de aplicar os 6 bilhões, o que acontece com a saúde pública do Estado? É um colapso. Então, diante disso, a FAMURS, o presidente da FAMURS, buscou também o Conselho Nacional de Justiça, buscou o Tribunal de Contas do Estado e também tem buscado, junto ao Congresso Nacional, até, presidente, não sei se você gostaria de falar sobre a PLP. 98? Isso, quer colocar uma consideração sobre o TCE? Sim, mas depois daqui a pouco. Tá bom. Então, o que acontece? A FAMURS está atuando em 3 frentes, né? Uma junto ao Tribunal de Contas do Estado, buscando uma avaliação do POD, a qual levou esse posicionamento do tribunal. Já existe a solicitação, por sinal ela não teve andamento, já faz 2 semanas, nós estamos cobrando do Tribunal de Contas do Estado, ainda não foi para o gabinete do relator, do conselheiro Nadir Pedrosa, que vai encaminhar ao pleno. Estamos cobrando isso junto ao Tribunal de Contas. Já realizamos também uma reunião junto com o Comitê de Saúde do Conselho Nacional de Justiça para buscar uma suspensão desse posicionamento do Tribunal de Contas devido ao colapso social que irá causar na saúde pública do Estado. E também a FAMURS está atuando junto ao Congresso Nacional para a aprovação da... Passei demais. PLP 98/2023 para tentar mudar das despesas de gasto pessoal. Esse projeto também deveria ter sido apreciado umas 2 semanas atrás e acabou não... Designado relator no dia 16 de abril. Mas não foi votado. É a mesma relatora do apensado 164. Eu tive contato com o gabinete do Pompeu. Contato com o gabinete do Pompeu, Paulo. E a tendência era botar em votação essa semana, também não foi. Então está no por ela, está na expectativa, mas tem aquelas questões internas de partidos lá sobre a questão de divisão. Tem partido que ainda não entrou em consenso para aprovação. O que é a nossa fala sobre isso aqui? É pedir a mobilização dos gestores junto aos seus representantes federais para que isso seja em caráter de urgência. Porque a cada dia que passa, mais municípios estão sendo notificados e o Tribunal de Contas tem avançando. E vocês estão no período eleitoral, sabem muitas vezes também o que acontece com a oposição no município, né? Você sabe o que pode acontecer, vem um apontamento, até tu dizer, informar que foi um apontamento, não foi bem isso, há um entendimento, que existe uma discussão. O senhor é julgado pela população de uma forma errada, né? Por falta de conhecimento de como é que funciona o trâmite. Então, o posicionamento da FAMURS está correndo nesses 3 frentes aí para buscar o entendimento do Tribunal de Contas. E este mês foi publicada uma portaria pelo governo federal, que é a portaria 34/93, foi encaminhada aos municípios, aos secretários municipais de saúde, às associações, a preocupação da área da FAMURS sobre esta portaria que altera o Previne Brasil, né, que vocês tinham os índices para alcançar, para receber mais recursos. Então, esta portaria ela muda o financiamento da atenção básica, atenção primária junto aos municípios. Aqueles programas que vocês poderiam aderir para receber mais um incentivo, como a academia, saúde na hora, que estendia, isso tudo acabou. Formatiza SUS, isso tudo acaba a partir de agora, dia 1º, e eles entram para dentro dessa nova portaria, desse novo financiamento. Agora não é o mais optativo, se torna como se fosse obrigatório. Se vocês não alcançarem os índices, desses programas que vocês não tinham, vocês acabam perdendo recursos na atenção primária. Então, suponhamos o saúde na hora, possa abrir até as 10 horas da noite, né? Vocês teriam que contratar mais profissionais médicos, enfermeiros. O que acontece com isso? Vocês vão ter que contratar mais pessoal. E aí a gente tem essa questão também do TCE, que eleva o índice de despesas de pessoal. Essa portaria ela não foi pactuada em CIT, que conforme a Lei Federal 12.466 de 2011 obriga isso, né, que as pactuações
dos aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão ocorram entre as três esferas, município, estado e União, ela está sendo imposta de cima para baixo. Nós também, presidente, estamos perdendo quase 10 bilhões de reais de recursos discricionários, que está entrando para emendas parlamentares. Então, mais uma vez, os municípios ficarão com o pires na mão, dependendo de algum representante federal, e lembrando que emenda de custeio não paga folha. E eu sei que vários municípios têm muitos saldos de custeio. É importante. Só que ele paga lá a troca do pneu, conserto do motor, né, pintar o postinho de saúde, a farmácia, o ambulatório, não pode comprar medicamento da rede básica, que seja no teu remume, apesar que alguns municípios fazem, não pode. Também a questão do transporte de pacientes, conforme o meu colega Robertson colocou anteriormente, até na área da saúde é importante que as prefeituras façam o protocolo de transporte fora do domicílio. Esse protocolo, porque nós temos muitos municípios transportando pacientes de planos privados, né? São pacientes do IP, pacientes eu vou fazer um exame privado em Porto Alegre, vou dar uma carona, isso não pode acontecer, né? Então, mas recurso hoje de custeio se paga isso, né? Transportes também de pacientes. E aí, com toda essa situação da terceirização das despesas dos nossos gastos municipais para a área da saúde, nós temos mais de... Agora, no ano de 2021 foi 37 mil ações judiciais. No ano de 2022 é acima de 42 mil ações judiciais. Eu não tenho o número fechado ainda, que o Tribunal de Justiça ainda não me passou. Esse dado eu tentei conseguir junto aos procuradores jurídicos municipais, mas grande parte desses não tem o controle do número de ações e seus valores. E esses 42 mil ações judiciais nos geram um custo, nos últimos anos, de 3,7 bilhões de reais aqui no Rio Grande do Sul. Isso aqui derivado de uma falta de negociação junto ao Estado e à União sobre serviços, principalmente, lembrando que 54% deste recurso é proveniente da assistência farmacêutica, de medicamentos que não são de responsabilidade, muitas vezes, do município, que ele acaba tendo que, via judicial, buscar esse medicamento, né? E aí é importante uma organização interna dentro das prefeituras, principalmente eu tenho falado junto com os secretários municipais de saúde, eu sei que agora vários estão saindo das administrações para concorrer, sobre a questão do planejamento e organização interna, né? Existe saída para a redução da judicialização? Existe, através da criação de comitês locais e regionais, conforme procede a resolução 238/2016 e 388/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a qual solicita que os tribunais criem seus comitês locais e regionais para mediação de conflitos na área da saúde. Acontece que muitos juízes não querem criar esses comitês, que dão um trabalho a mais para eles. Só que vocês têm uma ferramenta na mão. A FAMURS tem um assento no Conselho Estadual. E aí, se buscarem o Poder Judiciário local e ele não quiser abrir este comitê local ou regional para os senhores, vocês oficiem a FAMURS vai oficiar a corregedoria do TJ, que vai para cima do juiz lá na ponta, obrigando a abrir este comitê. Este comitê é para que o Poder Judiciário saiba como é que funcionam as pactuações em CIB, a quem compete o quê. Né? Muitas vezes o Poder Judiciário determina que o município cumpra com um leito de UTI. O leito de UTI não é responsabilidade do município da atenção básica, mas ele muitas vezes está pagando esse leito lá, medicamentos, né, de alta complexidade, ele está pagando, mas porque muitas vezes o juiz determina, e aí falta talvez uma informação dentro do processo e do conhecimento também do Poder Judiciário sobre como funciona o sistema único de saúde. Aqui eu dou um passo a passo de como criar esses comitês locais, né? Buscar a Defensoria, o Ministério Público, apresentar as dificuldades de acesso aos serviços pactuados, a qual compete ao Estado, porque muitas vezes vocês têm referências hospitalares que não estão prestando esse serviço, essa demanda tem acrescido, e está faltando não aquela mensagem no WhatsApp para a Coordenadoria de Saúde ou para o Secretário de Estado, está faltando a abertura de procedimentos administrativos, abertura de processos administrativos que possam também protegê-los de uma futura ação judicial.
Porque muitas vezes o município solicita para o Estado aquele serviço que é dele, que compete ao Estado, conforme pactuação CIB, né, e posteriormente o senhor é cobrado via judicialmente, você, não, peraí, eu cobrei aqui do Estado, está aqui o processo administrativo, isso aqui foi pactuado conforme a resolução tal. E isso tem aliviado muito a região de Santa Maria e região de Porto Alegre. Porto Alegre reduziu mais de 80% da judicialização e Santa Maria mais de 73%. Então, a gente foca e prioriza muito a criação desses comitês locais que têm ajudado. E aí também, como eu falei, dos gastos municipais, eu sei que o meu tempo é muito curto, vou reforçar aqui na região da Serra, que eu sei que alguns já conhecem, o sistema da FAMURS. Nós estamos aqui, cidades inovadoras, né? Então nós temos um sistema que é inovador a nível nacional. Aqui é até, por sinal, passar para os senhores que o Supremo Tribunal Federal está em busca agora de um sistema, perguntando se a FAMURS pode ceder ou oportuniza a nível nacional, porque agora é obrigatório por lei que os municípios divulguem suas listas de medicamentos à população. E o único sistema a nível nacional que tem é o da FAMURS, que já ganhou a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, a qual vocês podem, de casa, verificar quais são os medicamentos que tem nas unidades de saúde. Lembrando que a FAMURS já tem um termo de cooperação assinado com a Defensoria Pública do Estado e com o Conselho Regional de Farmácia. Os municípios que possuem esse sistema online funcionando, no caso Tramandaí tem, é um belo trabalho, lá é a farmacêutica Ana Paula, foi o primeiro município até aderir ao sistema. O intuito desse sistema é para a redução da judicialização na área da saúde. E me coloco à disposição para tirar dúvidas. Meu telefone permanece o mesmo, meu WhatsApp é o 519-8027-3344. Às vezes eu incomodo os senhores fora do horário, mas também se sintam livres para me perturbar fora do horário também. Não tem horário comigo. Um abraço, obrigado. Claro! Se possível, eu não é que eu quero só falei atrapalhar. rápido com você. Não, é o seguinte. Não precisa achar o microfone, né? Não. Eu me chamo Luciane Dutra e o meu colega Marcos, nós somos assessores técnicos do município de Caxias do Sul na área da educação. Desculpa. Então, me chamo Luciane Dutra, meu colega Marcos, nós somos técnicos do município de Caxias do Sul, da Secretaria Municipal de Educação. Estamos participando aqui em razão da última palestra agora que vem, mas muito interessante as exposições até então, e me restaram dois questionamentos. O primeiro, com relação àquele projeto de lei, eu não vi o teor, mas me parece que ele é abrangente para a educação. Perfeito, porque o nosso quadro se encaixa muito com relação às demandas. E o meu segundo questionamento, nem um questionamento, mas uma consideração, e não quero aqui causar tumulto, mas no momento que é negado um direito fundamental, existem mecanismos na Constituição para o Instituto da Intervenção. Eu sei que é uma situação drástica, mas muitas situações drásticas nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? E eu acho que todas elas são bem-vindas, infelizmente, às vezes, de forma bastante enviesada, vamos dizer assim. E é lamentável, né, que nós vimos num seu slide ali, o Rio Grande do Sul está em primeiro. Na judicialização, sim, é muito, e vou dizer, a FAMURS tem trabalhado muito forte sobre a questão da judicialização para redução, então por isso eu sempre coloco as apresentações e peço a atenção dos gestores. Busquem a entidade, a área está à disposição para buscar conciliação junto ao Poder Judiciário. Eu acho que até vou contar um caso aqui, em 2016 para 2017 a gente buscou toda a corregedoria, todas as corregedorias do Ministério Público, do Tribunal, Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, Estadual, e levamos lá para a região do Planalto, de Ijuí, né? Para aproximar o gestor, né, o secretário municipal de saúde, o prefeito, os prefeitos da região, com o Poder Judiciário, para explicar as demandas de saúde, o que compete ao Estado, à União, quais são as obrigatoriedades. E o que eu sinto, desculpa até a fala, mas sendo sincero para os senhores, está faltando uma atenção dos gestores sobre essa pauta. E em Juí, eu estava com 21, 22 corregedores. E eu tinha 30 agentes comunitários de saúde do município de Juí para debater
judicialização com a corregedoria. Nós não tivemos só o prefeito de Juí para fazer a abertura, não foi um secretário. E aí eu vejo que todo dia eu recebo atenção. Paulo, fui judicializado. Paula, a UTI. Estou lá, Frederico Westphalen. Paulo, estou gastando 800 mil com o hospital. Paulo, estou isso. A gente tenta de todas as formas, como FAMURS, mediar isso. Mas a gente precisa da atenção do gestor também sobre essas pautas. É muito difícil, eu vou lhe dizer, tu convencer o Poder Judiciário, até porque o juiz tem autonomia funcional e aquela questão toda. Mas se não começar aquele trabalho formiguinha de conscientização e o trabalho de união dos municípios, essa judicialização vai crescer mais. Desculpa, mas eu estou sendo muito sincero com vocês. E até lhe complementando, em Caxias do Sul nós temos um problema na saúde e na educação. E essa despesa pessoal, com certeza também, não vai afetar só a área da saúde, vai afetar todas as áreas. Mais alguma pergunta? Só vou dar um comentário então na questão. Quer dizer, só o Paulo já colocou muito bem essa questão, mas só para trazer um panorama dos contatos que a gente teve, tanto com o Tribunal de Contas, né, e a gente teve uma abertura importante com o presidente Marco Peixoto agora, então se comprometeu a vamos dizer, ajudar a resolver essa questão, que ele não acha de maneira nenhuma justo que os gestores, principalmente nesse último ano agora, tenham essa inclusão nas despesas do pessoal, de todas as terceirizações, e se tu não tiver separado os gastos, por exemplo, do teu hospital, tu vai ter que colocar tudo. Então, vamos dizer, a obrigação, ele entende que a obrigação nossa ou do próprio hospital é enviar os gastos que seriam para o pessoal separado dos insumos e de outros gastos. Então, isso pode realmente gerar um aumento muito expressivo no gasto com o pessoal dos municípios, né? Então, dentro desse pedido que a gente fez um pedido no primeiro momento, foi um pedido, não é para revisão, como é que nós fizemos? A consulta. Nós fizemos uma consulta, o próprio tribunal mudou para uma revisão, que tem uma possibilidade de mexer no resultado daquele pote, né, que está sendo usado agora para, vamos dizer, incluir nas despesas com o pessoal esse gasto com a terceirização, especialmente os municípios de gestão plena, porque lá dentro dos artigos do pote, né, dos incisos, está dito que os municípios que optarem, eu até disse para ele, mas algum município está optando, né? Os municípios que por sua livre vontade resolverem colocar recursos que tenha, vamos dizer assim, onde é que ele está? A gente não quer trazer para a responsabilidade dos outros. Trazendo para si a responsabilidade pelo recebimento dos recursos e das despesas, o valor repassado ao Fundo Municipal a partir das demais esferas, e que ingressa como receita deverá ser contabilizado como despesa do pessoal. Então, ou seja, se tu tem uma gestão plena e tu tem que, como eu sei que muitos têm aqui hospitais, e tu tem que botar, digamos que nem nós, dá 2 milhões e 400 por mês no hospital para manter o hospital funcionando. Então, além de tu botar 2 milhões para as pessoas não morrerem na fila, tu tem que incluir as despesas com gasto pessoal. E se tu não identificar exatamente qual é o gasto pessoal que está em substituição à mão de obra, que seria realmente, efetivamente, um gasto a ser considerado pelos municípios gastos com o pessoal, vai todo o valor que tu estiver passando. Então, até por exemplo, para ele complementar nessa fala, questionei a diretora Ana do tribunal essa semana, porque a gente está diariamente ligando, pedindo andamento desse parecer, e questionei sobre essa questão, né? Porque o que acontece, na maioria dos nossos hospitais, eles não atendem só SUS, ele atende o IP, ele atende o particular. E como é que tu vai computar? Porque aquele médico que atende um paciente do SUS também atende da Unimed, também atende do IP. Como é que será feito? Então, olha, não existe isso no manual do STN. Eu vou ter que... Então, o que o tribunal está considerando? Não, se aquele hospital é 80% SUS, então 80% da folha dele é despesa. Isso não existe. E o manual não afirma isso, né? Essa é a parte de contrariedade. São interpretações que o tribunal tem, e que a solicitação da FAMURS é para revisão dessa interpretação. Então nós estamos aguardando essa revisão, que está sendo feita pela área técnica, vai ser encaminhada para o vice-presidente Petroski, né? Que pela
vamos dizer, a estrutura do Tribunal de Contas é quem vai receber e vai fazer um parecer para ser levado ao pleno novamente, onde pode mudar então a orientação. Então essa é uma das ações. O quanto isso vai alterar a gente não sabe, porque depende dessa avaliação desse grupo técnico, que nós não temos conhecimento ainda de como ela está. Ela ainda não entrou no... que já era para ser pelo dia 14, né? Até o dia 15. Até o dia 15, então já estão bem atrasados. Claro que ao mesmo tempo a gente teve a reunião lá na CNM. O que houve? Deu primeiro uma data, depois foi trocada a data, esvaziou muito o nosso movimento. Teve alguns prefeitos que foram na primeira semana, que eu fui, teve outros que foram na segunda semana, acabamos tendo um número não tão grande de representantes, né? E a gente, embora tenha o regime de urgência já aprovado, estava faltando a indicação do relator, que acho que já tem, a qualquer momento ele pode ser colocado em pauta, né? Mas isso depende da vontade política do presidente da casa. Só que temos ali um problema, porque eu conversei com vários deputados e nós pedimos o apoio, e esse PLP 98, ele mexe no artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí alguns deputados têm vamos dizer assim, entendem que mexer na Lei da Responsabilidade Fiscal é complicado, porque isso pode dizer que está liberado, e aí eu até sempre tenho tido um argumento com eles de tal, mas vocês acreditam que algum prefeito gostaria de estar gastando 30, 28, 30, até mais 40% de despesa com saúde por uma escolha dele? Que não fosse uma absoluta necessidade da população, né? Então, isso é ilógico. É claro que se o prefeito tivesse essa condição de discricionariedade, ele ia fazer um prédio novo, ia asfaltar as ruas, que eleitoralmente ou até, vamos dizer, a nível de melhorar a avaliação do gestor é muito mais eficaz, porque a saúde, todos nós sabemos que tu pode gastar 100% do teu orçamento e sempre vai ter coisas a fazer ainda. Infelizmente ela realmente, ela encareceu muito com a pandemia, ela não voltou ao que era antes, cada vez mais está vindo coisa para os municípios, né? Porque os valores não são atualizados, né, Paulo? Isso cada vez está mais difícil. Nós não estamos tendo reajuste de programas federais nenhum. Agora, com essa alteração do financiamento, vai onerar ainda mais os municípios, principalmente do que existe despesa pessoal. E o que nos cabe é que alertar também, presidente, que com esse ofício do tribunal, sem posicionamento do TCE até o momento, o recurso de emendas chegando, está na hora dos gestores, vocês estão no período eleitoral, fechamento de conta, vai pactuar alguma coisa com a Secretaria Estadual da Saúde? Diz não. Vocês é que paguem direto no hospital e abrem o serviço para mim. Eu não quero mais receber o dinheiro. Aqui na região da Serra eu sei que acontece muito isso. É a região que mais compra serviço da rede hospitalar, com recurso próprio, né? Eu sei que em outras regiões existe até o embate. E por isso que vocês têm até uma excelência maior no atendimento, porque vocês conseguem desafogar a fila, porque é o município que paga. Por isso que esses índices estão nesse número aqui. Mas as outras regiões que não têm condições acabam cobrando, dependendo. Então é o momento de cobrar das coordenadorias regionais, conforme os seus contratos com a rede hospitalar, que é a obrigação do Estado também, aplicar em média alta, porque está muito fácil o Estado pegar o dinheiro, repassar para o município e o município cobrar. Não entra na despesa do Estado, entra na despesa do município. E que a pressão é toda nos prefeitos, né? Tu vê agora a questão da dengue, aí o pessoal está 4, 5, 6 horas esperando. Onde é que é a pressão? Não é no governo do Estado, não é no governo federal, é no município, que as pessoas não... E os prefeitos acabam sempre tentando resolver a questão, colocando emendas, fazendo mutirões, e tudo isso acaba vindo no fim contra, né? Então é uma situação bem difícil. Eu acredito que talvez a solução, que talvez não seja plena, mas a mais importante nesse momento seria a aprovação do 98. Então eu acredito que até a marcha nós vamos aprovar, porque isso tem sido uma questão que a gente tem trabalhado lá forte com isso, e os parlamentares que a gente tem falado, eles não, isso aí não tem como, nós vamos aprovar, só que não conseguimos uma força, talvez porque não é em todos os estados que está sendo cobrado como está sendo cobrado no Rio Grande do Sul. O nosso tribunal sempre a gente sabe que ele é mais, sempre assim, tem esse protagonismo que acaba para nós sendo difícil, porque sempre somos os primeiros a sofrer essa ação, aí independente de julgar se está correto ou não, mas acaba sendo o primeiro. Então talvez a gente não tenha essa força a nível Brasil ainda, porque os outros estados não estão sentindo esse peso, né, nas costas, porque os prefeitos não estão pressionados e também não estão pressionando os seus deputados, mas isso fatalmente vai acontecer.
e já estava, inclusive isso já estava no último esforço concentrado, ele estava lá, o PLP 98, entre 4 projetos que estavam se pedindo a aprovação no Congresso, mas daí entrou a questão que estava lá na prisão do deputado, se vai liberar o deputado, vai manter a prisão, e aquilo ali dominou o assunto e os nossos assuntos acabaram passaram em branco ali, né? Mas nós estamos na luta dessas duas pontas, ou o tribunal rever, a gente não sabe qual vai ser o alcance dessa revisão do POT, mas com certeza vai melhorar, porque piorar não tem como, né? ou no caso nós vamos aprovar, que seria o melhor aprovar a nível federal essa legislação aí, para daí o tribunal ter uma legislação que diga que aquilo é aquilo e aquele outro é aquele outro. No último caso também, presidente, a sua última reunião com o CNJ. E aí o desembargador Ney, que é o que preside a Comissão de Saúde, foi muito claro, né? E colocou à disposição que o CNJ poderia suspender com certeza essa orientação. Eu acho que fatalmente nós vamos ter que passar para isso agora, porque a gente estava com a ideia de conseguir aprovar isso, como não aprovamos o 98 lá, não vamos poder, porque a gente sabe que as certidões estão batendo na porta aí, vai começar a paralisar a atividade ou arriscar o futuro de nós aí, prefeitos, nesse último ano de gestão. É complicado, né? Porque depois, principalmente os reeleitos aí, daqui a pouco saem e estão com essa questão aí aberta, não sabe o que vai acontecer, depois não pode nem estar lá dentro para conseguir mostrar a documentação e se defender. Que me preocupa não seriam os eleitos, me preocuparia os reeleitos e quem está saindo e não volta. É isso. Porque o fechamento de contas aqui vai ser... Sim, foi isso que o presidente falou, mas... Não, preocupa todos, né? Principalmente. Acho que era importante, presidente, destacar que são 3 ataques que nós precisamos. 2 deles dependem da FAMURS, que é o Tribunal de Contas e que é o Congresso Nacional. Mais um é tema de casa, que é um tema de casa que lá em Campo Bom nós olhamos, ele não vai surtir tanto efeito, mas que para alguns municípios pode surtir, que é exigir dos hospitais a prestação de contas identificando o que é gasto pessoal e o que não é, para poder lançar lá ao tribunal apenas aquilo que é gasto pessoal. Para nós em Campo Bom isso não resolve, nós vamos permanecer com o índice estourado, mas é um início de tema de casa. Para Porto Alegre, em tese, está resolvendo. Então, vai muito de cada município, então, ter que cumprir o seu tema de casa. Ainda, Paulo, queria colocar, e isso talvez, por conhecer a característica de igrejinha para igrejinha, pode ser que tenha um bom debate, se pegar o manual da STN, se tu contratualizar com uma Santa Casa, e tu contratualizar com essa Santa Casa, e essa Santa Casa presta serviços de forma particular ou por convênios particular, a STN diz que não é possível identificar aquilo que é do município e que, portanto, sobre este contrato, esses valores não podem vir incluir na despesa pessoal. E isso o Tribunal de Contas está contrariando. O Tribunal de Contas está dizendo que é para trazer identificado e jogar no... É isso que nós temos que desmontar junto ao Tribunal de Contas, porque 247 hospitais são filantrópicos aqui no Estado. Esses 247 hospitais é o mesmo sistema, eles são contratualizados pelo Estado, eles também têm filantropia. Então, na verdade, se cairia, e eu acho que é isso que essa nova informação do tribunal, que nós precisamos agilizar, cobrar do tribunal também agilidade na publicação, e para o pleno, né, para uma nova avaliação. Aliás, sobre isso, só complementando, porque daí senão depois eu não fico sem tempo para mim, né, no sair. Vou passar o Fernando, faz a apresentação. É os 2 foguetes da FAMURS, eu já falo mais do que o outro. Vamos só encerrar então o painel Paulo. Mas ainda do painel do Paulo.